Seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. É um prazer estar aqui com você de novo para falar sobre a história do cristianismo. Estamos preparando esse breve curso paulatinamente, conforme as possibilidades nos permitem, para que você possa compreender um pouco mais sobre a história do cristianismo e como ela chegou até hoje, como as coisas aconteceram até que o evangelho fosse espalhado por todo o mundo. E hoje nós vamos falar de um período específico desse processo, que é o período que Paulo chama de a plenitude dos tempos. Paulo diz que Jesus veio ao mundo no momento em que o tempo era pleno, o tempo era perfeito para isso, que Jesus veio no tempo certo para o mundo. Para entender essa plenitude dos tempos que Paulo fala, plenitude significa completo, significa a qualidade de estar completo, de estar pleno, de estar repleto das qualidades necessárias para que alguma coisa aconteça. E para compreender essa plenitude que Paulo nos fala, nós precisamos entender o povo de Israel como inicialmente partindo desde de sua saída do Êxodo, quando já estava um povo bem grande, não era mais somente uma tribo, já era um povo com inúmeras pessoas. Vamos partir de sua saída do Egito com Moisés até os dias de Jesus para entendermos esse povo. Primeiro vamos ver esse povo como um povo voluntarioso. Por que o povo de Israel pode ser visto como um povo voluntarioso? Porque desde o Êxodo, desde toda a história, Êxodo, Juízes e no início da monarquia, nós vemos o povo de Israel agindo de forma voluntariosa, querendo que fossem feitas as coisas da forma como eles desejavam que fossem feitas. E eles agiam assim de forma bem intermitente, bem teimosa, vamos dizer assim, numa forma mais popular. Por exemplo, quando eles estavam com Moisés saindo do Egito, já no deserto, na peregrinação, eles reclamaram de Moisés, porque Moisés e Arão foram escolhidos por Deus e estavam ali. Foi no caso Coré e seus companheiros, reclamaram da liderança de Moisés e de Arão, quando Moisés e Arão foram homens de Deus escolhidos pelo próprio Senhor que os libertou para guiá-los naquele caminho. Embora assim, mesmo assim, eles não tinham uma identidade de reconhecer que eles eram guiados por servos de Deus, eles eram guiados como povo de Deus, como rebanho de Deus, como ovelhas de Deus, que seguia para levar a palavra de Deus para outros lugares também e para uma terra prometida, que nós vamos ver que manava leite e mel. Podemos ver também dessa identidade do povo, nós podemos ver também uma certa crise no sentido da religião também, não só como povo, como nação, como estrutura instituída de um grupo de pessoas. Nós podemos ver também que esse povo tinha uma certa dificuldade em servir a Deus. Era um povo que reclamava das bênçãos de Deus, reclamava se faltava carne, reclamava se faltava pão, e Deus sempre lhes atendia. Deus sempre fazia o melhor para aquele povo, apesar da teimosia do povo de Israel. Podemos ver também que essa terra que mana leite e mel, ela foi uma terra dada ao povo de Deus. Hoje nós olhamos lá para Israel e falamos, o Israel se planta alface no deserto, como se só houvesse deserto lá. Mas há também uma ideia de que o lugar não é um lugar exatamente fértil como o Brasil, obviamente não é. Mas há um tempo atrás, segundo nos mostra as próprias Escrituras, quando Josué manda os espias até a Terra Santa, eles trazem o fruto daquela terra, um fruto muito bom e muito produtivo, muito maravilhoso. Eles trazem aquele fruto e mostram que aquela terra era fértil naquele tempo. E é interessante que Canaã, além de ser fértil, manar leite e mel, ela também poderia se dizer que era uma terra que mana leite e mel, porque ela estava num lugar estratégico na sua conjuntura geográfica e política e até mesmo mercantil daquele tempo. Todas as rotas de comércio daquela época, da antiguidade, passavam pela Palestina, passavam exatamente em Israel.
E por isso os israelitas são tão bons comerciantes como nós conhecemos, porque eles têm uma história de comércio de milênios vivendo nesse tipo de atividade. E eles são realmente bons porque tem uma estrutura nisso. E é interessante que Deus colocou eles ali para que eles recebessem o leite e o mel, não só da própria terra, mas como também do que passava pela terra. A terra era o lugar de riquezas, a terra perfeita, a terra, vamos dizer assim, não perfeita na perfeição humana de um paraíso que a gente possa pensar, mas perfeita em oportunidades para aquele povo. Deus deu uma terra de oportunidades para o povo de Deus, embora o povo de Deus não soubesse aproveitar muito bem. No período de Juízes, nós vemos também alguma dificuldade, porque diz que o povo de Israel fazia o que desejava e deixava os caminhos de Deus. E eles também desviavam-se do Senhor, vinham juízes eleitos por Deus e faziam uma salvação daquele povo, libertando-os de cativeiro. Durante a monarquia, escolheram também a Saul como alguém que para eles era alguém que estava bem aos seus olhos, porque o povo achava que Saul seria um bom rei, porque ele tinha boa aparência. Mas logo depois nós vemos a história de Saul, que não foi uma boa história, e vem Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele sabia se arrepender e se humilhar perante o Senhor, ao passo que Saul não fez isso, que foi segundo o coração dos homens, segundo a uma nação voluntariosa. Saul até mesmo se suicidou. E isso, eu quero deixar com você essa noção de que uma nação voluntariosa precisava ser preparada por Deus para poder ser instrumento do Senhor para a vinda do Messias. Agora nós vamos ver que a nação que era voluntariosa, Israel, se torna uma nação quebrantada a partir da providência de Deus para aquele povo. Veja o que Deus faz para o seu povo, o povo de Israel. Ele dá um rei ao seu povo, que é Davi, que é um rei segundo o coração de Deus. Entretanto, o povo simplesmente meio que despreza Davi, meio que ignora quem Davi era. E depois que Salomão morre, e começam a se dividir, a casa de Davi vai para um lado e um outro povo segue para um outro caminho, formando o reino de Israel e o reino de Judá. Divide-se o reino de Israel em dois reinos, Israel e Judá, Israel no norte e Judá no sul. E eles são meio que desunidos entre si, embora tivessem realmente uma identidade, ainda essa identidade estava prejudicada, porque cada um se via como pertencente a um reino e a um rei. E muitas vezes nessa questão dos reinos, o povo se perdia e ficava sem identidade de nação. Veja bem, o povo que era voluntarioso, ele começa a ser quebrantado porque ele, na sua voluntariedade, ele perde a sua identidade de nação. E também na sua voluntariedade, o povo busca outros deuses. Busca outros deuses, servir a outros deuses nesse período dos reis, após o reinado de Salomão. Como nós podemos ver a história de Elias, de Eliseu. Elias, por exemplo, chega a fugir de Jezabel, se esconder, os corvos alimentam Elias, mas Elias consegue passar por esse problema, ajudado pelo Senhor, e vencer aquele problema. Mas, entretanto, o povo de Israel continua pecando. Muitos profetas falam que o povo de Israel era como uma prostituta que se prostituía após ídolos e não seguia ao Deus verdadeiro. É interessante notar também que, por esse motivo do povo ser um povo rebelde, um povo voluntarioso, Deus prepara a vinda de um povo diferente. Um povo que seria o povo assírio. O povo assírio toma de sopetão, ou melhor, toma de assalto o povo de Israel e captura o reino de Israel, o reino do norte, e leva-o para a região da Mesopotâmia e estabelece eles ali. E naquela região de Israel, eles estabelecem um outro povo, que são os samaritanos, porque eles vão se misturar com os judeus que ficam ali, judeus mais humildes, que ficam naquela região e se misturam. Então forma-se um misto entre judeus
e não judeus, é um povo miscigenado. E os judeus depois não vão gostar muito disso, porque passam a querer ser um tanto quanto puristas em questões raciais. Depois dessa deportação, nós também vemos que a Babilônia vence os assírios e chega a tomar Judá também. Judá não consegue pagar os impostos que a Babilônia exige e Judá também é retirada. Judá é retirada e nesse período é destruído também o templo do Senhor e surgem aí as sinagogas. Por que surgiram as sinagogas? Se o templo era o lugar onde se deveria prestar o culto a Deus e onde se deveria fazer sacrifício e não existia mais, deixava-se de fazer o sacrifício? Não. Ora, se o povo de Israel foi para o exílio babilônico exatamente porque desprezou ao seu Deus, ele não podia deixar de adorar o seu Deus e de servir, ele deveria servir a Deus para voltar à sua terra. Então o povo volta a servir e começa a servir com mais força ainda, com mais zelo ainda. O povo começa a ter mais unidade como nação em si e também como povo de Deus, como povo que serve a Deus. Então o povo de Israel começa a procurar outras formas, e uma das formas que eles encontram são as sinagogas. Criam-se sinagogas para um culto voltado para a palavra, um culto de estudar a Bíblia, estudar o que a palavra dizia para eles. E eles, aprendendo mais da palavra, vão cada vez mais passando para outras pessoas e sendo exemplo entre aquele povo que eles estavam. Citamos, por exemplo, Mardoqueu, o tio da rainha Esther, que era um exemplo no seu tempo, estando ali no exílio. Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente e não sofreram dano. Daniel também foi jogado na cova dos leões e não sofreu dano, porque eles serviam a Deus e foram um exemplo maravilhoso para aquele povo ali na Mesopotâmia. Nós podemos ver também que esse povo que estava ali, ele estava ansioso por voltar à sua terra. E havia perseguições mesmo. Amã, inclusive, que era um dos generais ali da Babilônia, ele tentou, por de todos os caminhos, acabar com os judeus, fazendo até decretos da parte do rei Dario e Nabucodonosor para tentar fazer o pior contra o povo de Deus. Mas não foi bem sucedido, porque Deus preparou aquele povo para que se quebrantasse. E, inclusive, nesse período, no livro de Esther, o povo faz o quê? Faz um jejum, faz um quebrantamento, se prostra perante Deus. Isso se torna uma prática durante aquele período do cativeiro. Esse povo que começa a praticar ao invés de uma voluntariedade, mas sim uma submissão, um quebrantamento e mais um zelo por fazer a vontade de Deus, ele acaba sendo abençoado por Deus, conforme profetizou o profeta Isaías, quando Ciro, o persa, assume o império do mundo naquela época, que ele derrota os babilônios e toma todas as regiões, faz um grande império também. Ciro o persa faz voltar o povo de Israel com Esdras e Neemias. Um constrói o templo e o outro constrói o muro. E assim começa novamente a se agregar o povo de Israel em sua nação. Esse povo que se agrega em sua nação já não é mais aquele povo sem uma identidade nacional, sem saber quem eles são. Pelo contrário, agora eles são o povo eleito, a nação de Deus, e eles sabem perfeitamente disso, e começam a viver de uma forma diferente, às vezes até com um zelo extremado, como vamos ver posteriormente, às vezes até com certo racismo em relação aos samaritanos, mas ainda assim era um povo com uma mente diferente, com um zelo voltado para atender e servir à vontade do Senhor. O povo de Israel agora se encontra por um outro período, um período de depois do quebrantamento daquela voluntariedade que eles tinham, eles se tornam agora quebrantados sobre afronta, passam a ser afrontados em sua fé. Depois dos persas, os gregos, sob o comando de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno,
dominam vasta parte do mundo antigo, praticamente boa parte do Ocidente e do Oriente até, inclusive a Palestina. E Alexandre o Grande, ele tinha uma visão de que todo o mundo, toda a humanidade tinha que ter como paradigma o povo grego, o padrão grego de vida, o padrão grego de viver, a cultura grega. Ele achava que, por alguma coisa, que a cultura grega era o suprassumo da humanidade. Não vamos discordar aqui, porque os gregos tinham muitas coisas boas realmente. Mas Alexandre ele foi um tanto quanto radical nessa posição dele. E Alexandre ele entra por um caminho de impor o helenismo, é o nome que se dá a esse tipo de atitude, impor uma cultura a outra, a cultura grega às pessoas de todos os povos. Muitos aceitam a cultura grega sem problema. Aceitam sem problema porque já são politeístas e mais um Deus, menos um Deus, tanto faz para os politeístas que eram, vamos dizer assim, conquistados por Alexandre. Mas para os judeus isso não era bem assim, isso não era de uma forma muito fácil. Porque o judeu, ele tinha uma identidade como nação e uma identidade como povo de Deus. E eles não se curvariam a outros deuses. Deus preparou o seu povo, que era voluntarioso, num período de quebrantamento no exílio, para que quando eles voltassem, eles pudessem enfrentar uma afronta, mas que eles estivessem com sua identidade como povo de Deus bem arraigada e bem firme. E eles podiam encarar esse momento. E é interessante que quando Alexandre morre também, o império que Alexandre conquistou se divide entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Ficam os Ptolomeus com a região do Egito, por ali, e os Seleucidas com a região da Pérsia. E a Palestina fica bem no meio. Nesse período, Ptolomeus e Seleucidas, eles ficam em polos opostos. Então a Palestina consegue se desvencilhar desse domínio e passa por um período de certa estabilidade, de certa independência com os Macabeus. Os reis Macabeus fazem uma dinastia que faz com que o povo possa viver de forma mais ordenada e mais dentro dos padrões judaicos propriamente dito. Eles passam a ser um povo realmente. Mas Seleucidas não estavam muito felizes com isso. Os Seleucidas queriam aquela região, porque como eu já falei, a região da Palestina era onde passavam as caravanas de comércio, era uma fonte de riquezas inesgotável. E isso não podia ser permitido ser tomado por outra pessoa. Então, os Seleucidas tomam novamente Jerusalém, atacam, profanam o templo de Deus, inclusive sacrificando porcos sobre o altar. E há realmente uma questão muito difícil, há rebeliões, há uma situação muito ruim e inclusive uma rebelião grande entre alguns partidos judaicos. Se unem como nação contra esses invasores. Posteriormente, eles conquistam novamente estabilidade, mas são logo conquistados pelos romanos. Os romanos entram, só que os romanos já não são como Alexandre o Grande. Não são tão radicais a ponto de impor sua religião à força na marra. Os romanos são mais latinos, vamos dizer assim. Eles tentam fazer as coisas com mais conversa, com mais vagar, embora também fossem bem militares e bem radicais. E os romanos eles chegam tentando helenizar de forma mais tolerante. E inclusive em Israel, eles depõem os Macabeus, o último dos Macabeus, e colocam reis clientes entre o povo. E quando eles colocam esses reis clientes, eles também botam os fariseus e os saduceus para que controlassem o povo, especialmente os saduceus, que era o partido que governava o templo, que já vamos falar deles. Mas naquele tempo havia o que se chamava de Pax Romana, pois os romanos construíram muitas estradas que ligavam várias partes do império de forma muito mais rápida do que em qualquer outra época podia ter acontecido. Também as viagens pelo mar
também eram tranquilas, como vemos, o apóstolo Paulo passa pelo mar sem problema com piratas, o que antes era muito difícil. Os romanos policiavam muito bem os mares para que os piratas não tomassem as riquezas que eles julgavam até deles mesmos. E então eles policiavam demais e era praticamente seguro se viajar naquele tempo, o que era uma boa condição para se pregar o evangelho e para se espalhar por todo o mundo. Mas havia uma política politeísta. Essa política politeísta é que foi gerado um problema muito grande para os judeus depois. Nessa tendência helenizante de gregos e romanos, muitos politeístas acabavam se indispondo contra os judeus por uma questão política, para estar bem com os romanos também, para fazer uma posição política perante eles, assim como alguns partidos judaicos também farão, como os saduceus, por exemplo. Nesse período surgem alguns partidos, vamos citá-los rapidamente. Alguns partidos entre os judeus. São eles os zelotes, os essênios, os fariseus e os saduceus. Os essênios viviam uma vida monástica, afastavam-se de todas as ocupações desse mundo para se dedicar ao estudo da palavra. Então eles não tiveram tanta influência, vamos dizer, diretamente na questão da história ali, quanto ao nosso contexto do cristianismo. Agora, os zelotes já eram um partido que procurava apressar a vinda do Messias através da luta armada contra os dominadores. Os zelotes eram belicosos, bem belicosos, e faziam diversas rebeliões sangrentas contra romanos e contra outros que os dominassem. E nós temos também os fariseus, que foram aqueles que saíram de Jerusalém, ficaram na Mesopotâmia, criaram as sinagogas e se tornaram os rabinos. Os fariseus eram doutores da lei. Eles acreditavam que deveriam esperar a vinda do Messias de forma pacífica, estudando a palavra e cumprindo a palavra de Deus. Eles eram extremamente zelosos. Eram até mais populares entre o povo, porque estavam sempre orientando o povo, embora eles muitas vezes se exacerbassem em suas leis, em seus preceitos, em suas interpretações, melhor dizendo, da Torá sagrada. Mas temos também os saduceus. Os saduceus eram aqueles que ficavam no templo, eram os sacerdotes, os que sacrificavam, o que tinham o controle. E os romanos deram aos saduceus o poder de controlar aquele povo para evitar rebeliões. E os saduceus faziam isso de forma meio que conscienciosa, meio que condescendente com a dominação romana. Os saduceus, eles se curvavam à dominação romana, tinham alguns privilégios e aproveitavam disso da melhor forma possível e controlavam o povo conforme fosse possível. Até por isso foi de interesse deles, ou melhor, naquela alegação de que se Pilatos fosse a favor de Jesus, era contra César. Então aí a gente entende a situação histórica naquele momento. Era a plenitude dos tempos. É interessante que mesmo Jesus morrendo por ser contra César, isso já se tornava um fato notório para todo mundo. Ora, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus e ele morreu, mesmo que o fariseu acusasse ele que ele estava sendo contra César, ele estava fazendo um favor para o Evangelho, porque ele estava mostrando que Jesus era de um outro reino. Era um outro rei, um rei diferente do César. E então nós vimos que tudo foi se desenhando. Não podemos culpar os judeus por terem crucificado Jesus, ou mesmo os romanos. Isso é absurdo. Afinal, isto aconteceu para que se espalhasse a palavra de Deus por todo o mundo. Veja que tudo foi se encaixando perfeitamente. E esse zelo, depois da morte de Jesus, os cristãos permaneceram, foram pregando o Evangelho por vários lugares, e especialmente em Israel. Em Atos 2 vemos que judeus de prosélitos de outros lugares vinham para Jerusalém, pregaram ali, ouviram Pedro, os apóstolos, os discípulos, e se converteram 3.000 almas e saíram pregando por todo o mundo também. É interessante notar que não foram exatamente os judeus que sacrificaram Jesus, muito pelo contrário, mas a situação toda em que estava ocorrendo. Naquela situação em que o mundo estava, até eu e você, se não fôssemos convertidos, faríamos a mesma coisa que os fariseus e os saduceus. Então, portanto, não caia nas armadilhas
preconceituosas daqueles que querem falar mal do povo de Israel. E também nesse período a intolerância desses imperadores políticos, porque eles se jogavam deuses e eles acabam sendo intolerantes com o monoteísmo, até porque outros politeístas que queriam ter privilégios políticos também, fazer seu meandro político, suas articulações políticas, eles faziam várias coisas para que se jogassem contra os judeus e para que isso viesse a gerar algum benefício para si. Havia toda uma situação política que se gerava naquele momento e foi caminhando até tal ponto na destruição do Templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, melhor dizendo, no ano 70 da era cristã, gerando a segunda diáspora. A primeira diáspora foi aquela para a Mesopotâmia, a Babilônia, e com os assírios e babilônios. A segunda foi nessa quando o imperador Tito, que era general na época, invadiu Jerusalém e a destruiu, fazendo com que os judeus se espalhassem por toda a parte do mundo, assim como os cristãos. E com isso, a pregação alcança todos os outros lugares do mundo. Dos judeus, os que prevaleceram, dos partidos que prevaleceram, foi somente os fariseus, pois os saduceus eram um partido que se centrava no templo, e o templo sendo destruído, eles não existiam mais. Os zelotes não tinham mais do que lutar porque não havia mais a nação. Havia o povo, mas não havia uma nação. E os essênios estavam reclusos nos seus templos e faleceram por ali mesmo depois com alguns problemas e algumas outras rebeliões. Mas nós vemos também que os fariseus prevaleceram e eles continuaram levando o ensino da palavra por todo o mundo e, de certa forma, ao mesmo tempo que atacavam os cristãos, também acabavam contribuindo, pois o seu ensino era propedêutico, ou melhor, preparador para a mensagem do cristianismo também. Como no Velho Testamento, caminha para o Novo, assim os fariseus ensinavam sua palavra, preparando para o Novo Testamento em Cristo Jesus. Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a plenitude dos tempos. O tempo em que Jesus veio ao mundo foi a plenitude dos tempos, onde tudo contribuía, mesmo que contrariamente, para que o Evangelho fosse levado a todos os lugares do mundo. Esta foi a nossa terceira aula de História do Cristianismo, bem básica, bem simples, para você, aqui em abibliavocê.com.br. Deus o abençoe.